Olá! Mais um município de Mato Grosso do Sul tem a situação de calamidade pública prorrogada. A calamidade não desobriga os gestores da prestação de contas, que segue normalmente. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os deputados estaduais votaram 4 projetos de lei. Entre eles, o projeto de decreto legislativo, que prorroga o estado de calamidade pública em Três Lagoas até o dia 30 de junho. Com esse reconhecimento, o município garante mais flexibilidade orçamentária nas ações para combater a Covid-19. Três Lagoas que vem cumprindo todos os protocolos que a ciência manda. Três Lagoas vem fazendo. O prefeito tem reuniões semanais com os comerciantes, tem com as polícias. O prefeito agora, segunda-feira, abriu mais 10 leitos de UTI. A situação ainda está controlada. E essa ampliação do pedido de calamidade pública é mais uma ferramenta, caso precise usar com mais emergência, a prefeitura tem essa ferramenta em mãos. Ainda durante as votações, os deputados mantiveram 2 vetos do Poder Executivo. Um deles foi ao projeto de lei de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, que atualiza a norma de proteção ambiental. E o outro veto foi ao projeto de lei de autoria do deputado João Henrique, do PL, sobre a criação do programa Raízes do Cerrado. As 2 propostas foram arquivadas. Os deputados convalidaram nesta semana acordo de isenção de ICMS, firmado pelo governo junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Sempre que o Executivo quer dar alguma isenção, primeiro solicita ao Conselho e, em seguida, pede autorização da Assembleia. Estarão imunes da incidência de ICMS produtos relacionados ao enfrentamento à pandemia, como o álcool em gel. Na sessão, o deputado João Henrique comentou a matéria. Gostaria de destacar que Mato Grosso do Sul vai passar a isentar o ICMS sobre o álcool gel, 70%, sobre oxigênio medicinal, sobre a cloroquina, a azitromicina, sobre todos os kits e testes de Covid, sobre os curativos, luvas, materiais de proteção, máscaras, ventiladores mecânicos, ozonioterapia, enfim, todos os materiais e produtos correlatos que estão salvando vidas e sendo implementados no tratamento, combate, enfrentamento à Covid-19. E eu fiz um projeto de lei de número 113 de 2020 que entendia que era possível o Mato Grosso do Sul fazer, já que não se tratava de guerra fiscal, mas de combate, de melhorias na saúde, fazer essa renúncia, mesmo quando o CONFAS esqueceu do estado de Mato Grosso do Sul, incluiu o nosso vizinho Mato Grosso e muitos outros estados. Os números de casos e de mortes por Covid-19, infelizmente, sobem diariamente. Refletindo sobre esse cenário, os deputados debateram sobre medidas necessárias para o enfrentamento à doença. O Brasil vem atingindo nas últimas semanas, dia após dia, recordes na média móvel de mortes diárias por coronavírus. O número de casos também vem crescendo. Em Mato Grosso do Sul, o cenário é crítico, o que motivou um alerta pelos parlamentares. Os grandes problemas, o grande gargalo, hoje nós estamos passando 2 problemas. Primeiro, o material humano, médicos e enfermeiros. Os médicos não querem mais, os enfermeiros também não. E por que eles não querem, deputado? Porque estão vendo muitos colegas sendo contaminados e morrendo contaminados. E segundo, que eu ouvi já dos profissionais que estavam no front, é de eles passarem em frente de bares e lanchonetes, ver superlotado e falar o seguinte: eu estou pondo em risco a vida da minha família, e o camarada está aqui bebendo, fazendo de maneira irresponsável. Então, esse é um grande problema. O segundo problema que nós estamos passando, segundo a Anvisa, é que não existe medicamento. Não é no Campo Grande, não é Mato Grosso, não é no Brasil, é mundial. Né? Os laboratórios não estão conseguindo mais demandar o uso de medicamento. Eu acho que não dá para flexibilizar restrições, porque a coisa está muito complicada. Eu entendo que nós temos, sim, que conversar com o governo do Estado, o governo federal, para estabelecer linhas de crédito aí para os nossos empresários, para os pequenos, médios, que passam mesmo por dificuldade.
porque está insuportável. Nós estamos com dificuldade de medicamentos. Daqui uns dias, pelo que a gente está vendo, nós não vamos ter material para entubar as pessoas, os pacientes. Eu acho que nós estamos num momento que, se as pessoas não tiverem consciência, não adianta colocar a culpa em prefeito, em governador. Nós temos que ter a consciência que tem que se ter medidas restritivas. Gente, não é brincadeira a quantidade de pessoas que estão sendo entubadas nas áreas vermelhas dos hospitais, porque não tem um CTI para colocar essa pessoa. O problema da pandemia se manifesta tanto na saúde como em outros setores afetados pelas essenciais medidas de isolamento. Um deles é o comércio varejista. Com a restrição de horários e as contas batendo a porta, o apoio por meio de crédito tem se mostrado essencial, avaliam os deputados. Os bares e restaurantes têm que fechar às 16. E eles gostariam de ir até às 20 horas. Porque se você for num restaurante, hoje é seguro. As pessoas, os garçons, as pessoas estão fazendo todas as prevenções, usando máscara, álcool gel, distanciamento social. Quer dizer, o desespero chegou. Ou, se nós não conseguirmos isso, ver como é que vamos conseguir um apoio financeiro, nós fazermos pressão na bancada federal para pressionar o presidente da República, que vai ter que abrir mais créditos para acudir essas pessoas, porque não adianta não fazer dívida, vai ter que fazer dívida, vai ter que ter crédito, vamos ter que ajudar financeiramente para acudir essas pequenas empresas, porque vão começar a mandar as pessoas embora. Nós vivemos um momento de terror, né? Nosso estado, os nossos municípios, a nossa população está sofrendo muito, né? E eu ouvi do governo que está trabalhando no auxílio emergencial, né? E nós precisamos desse auxílio emergencial para atender as pessoas mais carentes com muita urgência, né? Diz que esse projeto deve ser enviado à Assembleia e nós precisamos atender essas pessoas mais vulneráveis que estão, na realidade, passando fome, né? Pode trabalhar, a dificuldade é muito grande. Então, assim, pedir à senhora como líder que leve essa demanda junto ao governo para poder fazer aquilo que for possível, né? E o governo também chamar a responsabilidade dos prefeitos do interior, parar quem está fazendo obra ou outras atividades e fazer o socorro emergencial. Eu, como presidente da Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa, acho que a questão é de humanidade, né? A questão de saúde pública, mas também questão de sobrevivência que nós precisamos. Além do comércio, a própria população tem tido dificuldade no acesso à renda, o que exige resposta rápida dos governos. O deputado Pedro Kemp, do PT, chegou a fazer uma indicação ao governo do estado, sugerindo a criação, em âmbito estadual, de um programa de alimentação. Como uma medida de proteção social, de emergência, voltada à população mais vulnerável do nosso estado, bem como viabilizar também a redução, fazer um estudo no sentido de promover a redução de alguns tributos, principalmente ICMS, dos produtos da cesta básica, especialmente de alimentos como leite, carne, os cereais, para facilitar o acesso das pessoas à alimentação neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Ainda sobre esse assunto, segue valendo em Mato Grosso do Sul o toque de recolher entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã, como medida para conter a disseminação do coronavírus. Na sessão da última quarta-feira, parlamentares debateram a possibilidade do toque de recolher começar às 22 horas. A medida é um apoio ao comércio. O governo estadual adotou em Mato Grosso do Sul a restrição dos horários de funcionamento de serviços, como forma de evitar a circulação de pessoas e, consequentemente, a do coronavírus. Com postos e hospitais lotados, a restrição a aglomerações é, no momento, a melhor saída para conter o aumento de casos. Na última sessão, os deputados discutiram o assunto e debateram a possibilidade do governo ampliar em 2 horas o funcionamento do comércio, que poderia operar seguindo os protocolos de biossegurança. Eu penso que elastecer o horário com as normas exigidas
pela Organização Mundial de Saúde, distanciamento, álcool gel, né? Abrir janelas, enfim, ventilar o espaço é mais adequado do que você restringir o horário. Se nós pudéssemos ter o funcionamento de mercados, por exemplo, supermercados, até a meia-noite, eu tenho a impressão, 11 horas, evidente que aí você tem que discutir isso com a categoria dos trabalhadores, eu penso que nós estaríamos propiciando, não é, que as pessoas pudessem escolher o melhor horário para poder fazer as suas compras. O deputado Evander Vedramini disse que recebeu de vereadores e prefeitos do interior pedidos semelhantes e que um aumento no horário de funcionamento apoiaria negócios noturnos. Eu acho que cada prefeito, tendo a sua autonomia de poder determinar de acordo com aquilo que tem, né? Se ele tem leitos de UTI, se tem condições de fiscalização, chamar a todas as classes, né, através da associação comercial e outras entidades, para discutir essa questão, né? Se tem condição, por exemplo, um restaurante de promover distanciamento social, né, com as mesas, com o alimento, eu acho que tem que permanecer aberto. Vai ser pior os comércios falirem, como muitos estão falindo. Vai ser muito pior ter que mandar pessoas embora, pais de famílias e mães de famílias desempregados, né? E nós vivemos essa realidade constantemente. A CCJR se reuniu mais uma vez e analisou em sua última reunião 14 matérias. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou mais de 10 projetos de lei na reunião desta quarta-feira, 17 de março. Entre as propostas que receberam pareceres favoráveis está de autoria do deputado Barbosinha do Democratas, que obriga as operadoras de telefonia móvel e fixa a disponibilizarem em seus portais da internet extrato detalhado de conta das chamadas telefônicas e serviços utilizados nos planos pré-pago. A matéria segue para votação em plenário e foi aprovada por unanimidade pelos membros da CCJR. É impossível, né, que grande parte da população brasileira ela é o pré-pago, né, o cartãozinho que se compra lá, e não tem uma explicação aonde foi consumido esse crédito que ela coloca. Então, assim, Vossa Excelência foi de uma sabedoria muito grande essa iniciativa, e se Deus quiser, vai ser aprovado nessa casa, vai ser sancionado pelo governador e vai fazer justiça aos consumidores. Uma lei semelhante foi aprovada no estado do Piauí e teve a sua constitucionalidade declarada em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, o que denota a competência legislativa para a proposição da matéria. Caso a proposta seja aprovada, os consumidores sumatogrossenses terão acesso às informações como data, hora e duração da ligação, o número chamado, a relação de mensagens enviadas e recebidas, respectivos custos e impostos incidentes. O deputado constituinte e ex-presidente da Casa, Roberto Orro, falecido no ano passado, foi homenageado pela Assembleia, levando seu nome a uma rodovia estadual, cujo asfaltamento era uma de suas reivindicações. O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Roberto Orro, que faleceu no fim do ano passado, teve seu legado lembrado durante sessão, ao se votar que a rodovia MS 352 receba seu nome. O trecho interliga os municípios de Terenos e Aquidauana, região onde o parlamentar vivia. Homenageamos aqui uma figura ilustre do nosso estado que pertenceu ao parlamento estadual e nós seguimos essa luta. E ao fazer isso também homenageei a Vossa Excelência pelo trabalho e pela dedicação de podermos realizar esse sonho, todos aqueles que residem naquela região. O ex-deputado Roberto Orro foi um grande parlamentar, honrado, homem de notório saber, homem que lutava pelo estado de Mato Grosso do Sul e lutava pela sua região de Aquidauana. Um homem que fez jus a essa homenagem, pela sua honra, pelo seu trabalho. Primeira vez que eu estive, inclusive, na governadoria, presidente, foi através do deputado Roberto Orro. Então, assim, é uma pessoa que a gente vai levar dentro do coração sempre, né? Então, justa homenagem a este grande político. Vai eternizar o nome, a memória do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Orro, que prestou relevante serviço ao nosso estado. A rodovia que vai levar o nome do ex-deputado, Roberto Orro, está sendo licitada para receber pavimentação asfáltica, uma das demandas que, por ele,
era requerida ao governo estadual. Servidoras públicas do Estado, vítimas de crimes previstos na Lei Maria da Penha, ganharam o direito de solicitar a transferência entre órgãos do Executivo e até entre cidades. A medida garante proteção e distanciamento do agressor. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do primeiro secretário da Alemes, deputado Zé Teixeira do DEM, que permite a remoção ou deslocamento para outras secretarias ou sede do governo das servidoras estaduais vítimas de violência doméstica, sexual ou familiar. Fiquei muito feliz com a aprovação do projeto, quero agradecer a todos os pares, porque veio contemplar a servidora sul-mato-grossense de possíveis agressões ou violência doméstica. Ela tem a lei para lhe amparar e lhe resguardar o direito adquirido. E cada dia que nós vivemos os noticiários, tanto de jornais e de televisão, a violência contra a mulher, crime contra a mulher, ele, em vez de diminuir, aumenta. Então, quanto mais leis que ampara, que protege, que garanta os seus direitos, ela se sente mais segura. Segundo a última pesquisa divulgada pelo governo, Mato Grosso do Sul ocupa o terceiro lugar entre os estados que mais registraram denúncias de mulheres vítimas de violência sexual, familiar ou doméstica. Em 2019, tivemos aproximadamente mais de 18 mil registros de boletins de ocorrência em todos os 79 municípios sul-mato-grossenses. Também tivemos 98 feminicídios, onde as vítimas sobreviveram, e 30 casos consumados, onde as mulheres não estão mais aqui com suas famílias. Nos 3 primeiros meses de 2020, foram 8 casos de feminicídios consumados e 4.500 boletins de ocorrência registrados. Ainda segundo a proposta, o benefício será destinado para todas as servidoras estaduais, incluindo aquelas que estão em estágio probatório, desde que tenham medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário. O projeto ainda volta a plenário para a votação da redação final e, após essa etapa, segue para a sanção do governo. Imóveis financiados pelo extinto Previsul e que não foram vendidos para a carteira imobiliária do Banco Pactual terão sua dívida perdoada. Em alguns casos, são residências que aguardam há 30 anos por regularização. A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a AGEAB, está próxima de regularizar contratos firmados há quase 3 décadas por beneficiários do extinto Previsul, o Instituto de Previdência Social do Estado, que financiava imóveis para servidores públicos. Foram 3 anos de estudo pelo governo para resolver o que aconteceria a quem não teve as dívidas perdoadas na cessão de ativos imobiliários ao banco UBS Pactual em 2006. Um grupo de famílias que eram do sistema do Previsul, que haviam comprado sua casa financiada pelo Previsul e tiveram o perdão da dívida através do Banco Pactual que comprou aquela carteira. Mas por que eles tiveram esse perdão? Porque foi uma exigência do governo no momento daquela venda. E parte da carteira que não foi vendida para o Pactual, as pessoas ficaram, algumas quitaram, outras ficaram com o saldo devedor. A medida ainda aguarda aprovação em segunda discussão e votação pelos parlamentares antes de seguir para a sanção do governador. Ela perdoa as dívidas de mutuários que contraíram os empréstimos com o antigo Previsul e possibilita também que os imóveis sejam escriturados. Alguns deles foram vendidos e isso possibilitará ainda a transferência deles aos novos moradores. Você tem situações, você tem pessoas que venderam aqueles imóveis, né, o chamado contrato de gaveta, mas ela vendeu, mas ela não consegue transferir porque ela não tem o termo de quitação do primeiro. Então, você tem vários processos em que, de alguma forma, por exemplo, o Estado ele era credor hipotecário. Como o Estado é credor hipotecário, se nós não resolvermos essa questão do termo de quitação do passado, hoje você tem alguém que já mora naquela casa há muito tempo
e não consegue transferir essa moradia. Então, nós temos que resolver o problema da dívida do primeiro morador. Então, aquele morador ele vai ter o seu termo de quitação lá do morador original. E aí, como que transfere? Aí é um problema particular, o Estado não vai entrar nessa questão. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Gerson Claro, ressaltou ainda a importância do projeto. Na prática, a GEAB já vem desenvolvendo um trabalho muito importante nesse sentido e a Assembleia vem aprovando leis que viabilizam essa regularização. Portanto, aprovando essa lei, a GEAB vai ter a possibilidade de abonar essa dívida e as pessoas poderem fazer a regularização do imóvel, ter a sua escritura e ter, de fato, com plenitude, a posse e o domínio dos seus imóveis, o que é muito importante para o cidadão sul-mato-grossense. Já foi aprovado em primeira e está em análise pelas comissões de mérito projeto que cria um serviço oficial de cartórios digitais no Estado. Apesar de benéfica, alguns pontos chamaram a atenção dos deputados, como a cobrança de uma taxa pela realização dos serviços por meio da internet. Certidão de nascimento, casamento, de imóveis, vários são os documentos que a população precisa solicitar nos cartórios. E é o único caminho, já que não há nenhum serviço oficial digital que forneça documentos oficiais digitalmente. Cenário que o Tribunal de Justiça quer mudar após determinação do Conselho Nacional de Justiça para que essa possibilidade seja regulamentada. A decisão foi celebrada pelos cartorários. No meio do ano passado, no ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça deu uma determinação para a regulamentação estadual dessas centrais de registro e notas e também da cobrança. Em razão disso, a associação procurou sim o TJ, tendo em vista a iniciativa legislativa, explicou a situação e a partir dali o TJ, no seu processo normal de anteprojetos de lei, aprovação nos órgãos competentes, caminhou até que no final do ano passado ele encaminhou para a Assembleia esse projeto de lei. A proposta que cria as chamadas centrais cartorárias eletrônicas já teve a sua constitucionalidade aprovada, mas um ponto foi bastante criticado pelos deputados: a possibilidade de uma taxa de até 30% sobre o valor do serviço. Este projeto precisa ser melhor analisado, porque se trata da implantação de serviços cartorários virtuais. Hoje a pessoa vai poder, então, se utilizar de serviços cartorários através do computador na sua casa, imprimir uma certidão no seu computador, na sua impressora, com o seu papel e o seu toner, e nós estamos vendo aqui a criação de taxas de até 30% dos emolumentos que são cobrados. Imagina que eu vou retirar uma certidão que custa R$50. Esse projeto ele estabelece que poderá ser cobrado quando esse projeto é retirado de forma eletrônica até 30% acima desse serviço. Então eu vou pagar 50% do custo cartorário dos emolumentos hoje existentes e posso ter que pagar mais 30% acima desse serviço. Segundo a Anorec, a decisão em cobrar até 30% sobre o serviço não foi deles, mas sim do Tribunal de Justiça, que optou por esse número ao elaborar o projeto de lei. Mas eles, os cartorários, defendem a cobrança de uma taxa de serviço, bastante semelhante àquela quando é emitido o ingresso por um show ou por uma peça de teatro, que seria utilizada para financiar o sistema contratado pelos cartórios. Se o cartório fosse colocar no correio, só a carta registrada acho que são R$6. Então são custos custos mínimos, realmente para a manutenção do serviço, tá? Feito pelas associações, do carrinho lá da compra, né? Vem lá, certidão de protesto, R$25,80. Embaixo, tarifa da central, R$5, R$4, entendeu? E total, tanto, você passa o cartão. Ninguém vai embutir preço, até porque esse preço não é do cartório. O recibo do cartório, né, o recibo que a gente fornece, sequer vai mencionar esse valor. Esse valor vai estar lá na central. É aquela história de você comprar
o ingresso do show online ou ir lá na bilheteria, e aí você pagar aquela taxa de conveniência, que na verdade por dentro daquilo está a tarifa que o cartão de crédito cobra, mais a manutenção daquele sistema. Hoje, pela internet, até são encontrados sites que dizem emitir as certidões, mas que na verdade são procuradores e que, segundo a associação, cobram caro pelo serviço. O sistema que a Noreg planeja deverá atender todos os cartórios sul-mato-grossenses, e a taxa pelo serviço representaria a comodidade para o usuário. Então, basicamente, o benefício ao cidadão é a comodidade. Lembrando que isso é uma facultatividade, é facultativo. Se eu quiser buscar o serviço diretamente na serventia, não há nenhuma diferença, tá? É realmente para viabilizar essa comodidade, especialmente na época de pandemia. O texto do projeto de lei vai passar ainda por análise das comissões de serviços públicos e pela de finanças e orçamento. E o ponto central do debate, que são os 30% sobre o serviço, poderá ser alterado por emenda dos deputados. A Assembleia lançou mais uma consolidação de leis nesta semana. É a terceira compilação produzida pela Casa. A deputada Mara Caseiro, na presidência da sessão desta quarta-feira, dia 17, anunciou que a Assembleia Legislativa lançou mais uma consolidação de leis. Agora, a área é do direito tributário. A oportunidade chama a atenção dos nobres deputados para mais uma consolidação de leis realizada por nossa Assembleia Legislativa. Desta vez, apresento-lhes a consolidação de leis estaduais tributárias de Mato Grosso do Sul. Trabalho este que aglutinou todas as leis tributárias de nosso estado em um único documento, contribuindo dessa forma para a facilitação do acesso e das consultas às leis em matéria tributária que compreendem os seguintes tributos: contribuições de melhoria, ICMS, IPVA, ITCMD e contribuições especiais para custear o regime próprio dos servidores públicos. Registro a importância dessa consolidação diante do protagonismo que os tributos assumem em nossa realidade, seja influenciando o preço final dos produtos e serviços em nosso mercado de consumo, seja custeando a atividade financeira de nosso estado. Essa é a terceira consolidação lançada pela Assembleia Legislativa. Leis relacionadas à área do consumidor e da saúde já estão reunidas num único documento e disponíveis para toda a população. Todas elas, as duas anteriores e a lançada agora, podem ser acessadas pelo www.al.ms.gov.br. O governo sancionou e virou lei em Mato Grosso do Sul projeto que acaba com a fidelização nos contratos de consumo firmados no estado. A medida vale até para contratos firmados antes de sua publicação. Sem dúvidas, o maior problema de quem usa celular, internet ou qualquer outro tipo de serviço contínuo na hora de rescindir um contrato ou trocar de operadora é a multa pela quebra da fidelidade. Mas graças ao deputado Coronel Davi, esse problema não existe mais em Mato Grosso do Sul. Ele é o autor de uma nova lei que proíbe a prática de fidelização nesses contratos no nosso estado. Bom, essa lei surgiu originariamente no estado do Rio de Janeiro, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governo do estado, só que depois ela sofreu uma ação na justiça quanto à sua constitucionalidade. E essa discussão chegou até a mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, que decidiu, por maioria dos votos dos ministros, que a lei aprovada no Rio de Janeiro era constitucional e ela, a partir daquela data, ela proibia qualquer tipo de inserção da cláusula de fidelidade nos contratos de prestação de serviço feitos pelo cidadão com as operadoras que oferecessem aquele tipo de serviço que interessava ao cidadão. Quando nós soubemos que o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado a constitucionalidade desta lei, nós já sabíamos da existência da lei, mas a gente esperou
esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, para que, quando nós apresentássemos aqui no Mato Grosso do Sul, não houvesse nenhum tipo de medidas pelas operadoras, principalmente, quanto à constitucionalidade da lei. Fizemos da forma como foi aprovada no Rio de Janeiro e, a partir da aprovação e da sanção pelo governo do estado, nenhuma cláusula mais de fidelidade pode ser colocado nesses contratos de prestação de serviço. Desta forma, a gente torna realmente o consumidor do Mato Grosso do Sul o dono da sua vontade, impedindo que ele fique atrelado a qualquer operadora, mesmo com a prestação de um serviço ruim, de má qualidade, por conta da obrigatoriedade que ele tinha anteriormente de fazer o pagamento da multa de fidelidade. E foi justamente esse tempo, até sabermos se a nova regra era constitucional ou não, que permitiu, além da sua publicação, um trabalho de acompanhamento e informação junto à população do estado. Como nós tivemos um tempo esperando que ela fosse submetida ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, nos deu tempo de realmente fazer uma programação de tudo aquilo que a gente poderia fazer aqui no Mato Grosso do Sul e que ela servisse realmente como um instrumento para melhorar a vida do cidadão e lhe dar a oportunidade de escolher a operadora que melhor pudesse atender aquilo que ele estava pedindo. E nós fizemos, inclusive, uma cartilha dando passo a passo para que o cidadão, encontrando qualquer dificuldade no rompimento do contrato dele com determinadas operadoras, o que ele precisa fazer para restaurar o seu direito e fazer com que a lei seja aplicada aqui no Mato Grosso do Sul. E estamos encontrando, dentre os cidadãos do nosso estado, muita gente que já precisou da lei e que já conseguiu resolver. E alguns poucos que encontraram dificuldade com a operadora, e nós temos um grande parceiro para que essa lei seja efetivamente cumprida aqui no Mato Grosso do Sul, que é o PROCON do nosso estado. Por falar em PROCON, também conversamos com Marcelo Salomão, que é o superintendente do órgão em Mato Grosso do Sul, que falou com a gente sobre como pretende fiscalizar essa lei. Existem duas formas para o PROCON agir e inibir essa prática abusiva. No primeiro aspecto, é importante o consumidor ficar atento, olhar as faturas, porque é obrigação, segundo a lei, que as empresas informem na prestação do pagamento do serviço o fim da fidelidade do contratado. Se porventura a empresa cobrar a fidelidade ao final do contrato, o consumidor deve procurar o PROCON para abrir um processo administrativo individual e nós punirmos a empresa se ela não inibir a multa para o consumidor. Dessa forma, a relação individual ficará caracterizada e o PROCON vai agir ostensivamente. Sobre outro aspecto, o PROCON já está notificando todas as operadoras de telefonia do estado de Mato Grosso do Sul para dar conhecimento a esse regramento, a essa lei, para que eles não pratiquem a ilegalidade da fidelização por força da lei de autoria do deputado Coronel Davi. É importante a ciência por parte das empresas e que haja um equilíbrio na relação de consumo. Caso fique caracterizado a aplicação da penalidade, da fidelização por força do final do contrato, da rescisão contratual, o PROCON vai oportunizar na abertura do processo o contraditório e a ampla defesa, princípio constitucional. Ao final de todo o trâmite do processo, a empresa poderá ser punida se ficar configurado o ato ilegal, uma punição administrativa de uma multa, que será gradual dependendo da sua primariedade ou da sua reincidência. E essa multa poderá chegar até R$50 mil. Portanto, é importante a empresa, além do cumprimento, inibir-se do pagamento da multa e também não sofrer outras sanções com a exposição da empresa na mídia local, porque os consumidores vão dar a informação e isso vai gerar uma fidelização de cliente para as empresas de telefonia e etc. É muito importante que as empresas cumpram o que determina a lei de autoria do deputado Coronel Davi.
A Casa de Leis segue empenhada na campanha Assembleia Lilás, promovendo um grande debate sobre a proteção e a conquista de direitos das mulheres. Num passado nem tão distante assim, o espaço da vida pública estava destinado ao homem, ficando a mulher com a dedicação à vida privada e familiar. Até o fim do século XIX, a mulher não podia votar ou ser votada, algo que levou a movimentos organizados de mulheres para a conquista desses direitos. No Brasil, até antes da unificação da Justiça Eleitoral, locais como o Rio Grande do Norte foram pioneiros em admitir a candidatura, o voto e a eleição de mulheres para cargos no Executivo e Legislativo. E apesar de há 88 anos elas poderem votar e serem votadas, a proporção de mulheres em cargos eletivos ainda é desproporcional. Mesmo sendo mais da metade da população e a maioria do eleitorado brasileiro, as candidaturas femininas representaram pouco mais de 1/3 em 2020. E dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas em 658 cidades foram eleitas prefeitas, menos de 12% do total. E para as câmaras municipais, de 56.300 cadeiras em disputa país afora, 9.000 foram ocupadas por candidatas. Isso é apenas 16% frente ao número de homens eleitos para o cargo. Outra divergência é relacionada à etnia. Pouco mais de 6% das vereadoras eleitas não era branca. Apesar disso, esse número é de 22% maior que nas eleições de 2016. Nas eleições gerais de 2018, em todo o Brasil foram eleitas 290 mulheres, 100 a mais do que em 2014, um aumento de 52% na representatividade. No entanto, estados como Mato Grosso do Sul não elegeram nenhuma mulher para o Executivo ou Legislativo, fato que mudou mais recentemente no Parlamento Estadual, com a posse da deputada Mara Caseiro para a vaga anteriormente ocupada pelo deputado Onevan de Matos. Em Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2020, foram 34.000 candidaturas femininas registradas, representando 34% do total de nomes que tentaram as vagas para prefeituras e câmaras municipais. Mas ainda assim, esse percentual de candidatas não se refletiu em número de eleitas. Em Campo Grande, por exemplo, das 29 vagas para vereador, apenas uma foi preenchida por mulheres. No Executivo Municipal, das 79 cidades do estado, apenas 30 tiveram mulheres candidatas à prefeitura e apenas 5 foram eleitas. Existem em tramitação no Congresso Nacional, desde 2015, uma proposta de emenda constitucional para estabelecer cotas fixas de ocupação de cadeiras na Câmara Federal, municipais e assembleias legislativas. A proposta ainda aguarda votação. Também na esfera federal, 2 mulheres representam atualmente o estado de Mato Grosso do Sul e a força feminina na vida pública. A senadora Simone Tebet, do MDB, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E para mim é um prazer enorme, como mulher, produtora rural, engenheira agrônoma, deputada federal, hoje ministra da Agricultura, poder falar para as mulheres na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Dizer que a participação das mulheres na política é importantíssima. Nós precisamos cada vez mais de mulheres participando como vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, deputadas estaduais, federais, senadoras. E Mato Grosso do Sul acho que é um bom exemplo. Tem 2 senadoras mulheres, de 3 cadeiras no Senado do nosso Mato Grosso do Sul, 2 são mulheres. Então, é um prazer enorme poder cumprimentá-las e principalmente exaltar as mulheres do campo. Eu, como produtora e hoje ministra da Agricultura, tenho o maior orgulho de ter muitas mulheres trabalhando no campo, sendo arrimo de família, fazendo a renda,
criando seus filhos, produzindo para o nosso país. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, para todas as mulheres sul-mato-grossenses que nos assistem hoje. Um grande abraço a todas vocês. Simone Tebet preside a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante daquela casa legislativa. E foi ainda a primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado. E ela fala da sua trajetória. Nossa luta, que vem de séculos, ainda é árdua. Nós tivemos que lutar pelo direito de votar, de ser votada, de poder trabalhar fora, de poder casar sem autorização dos pais. Agora, a nossa luta diária contra a violência ao nosso corpo, a nossa violência física e psicológica contra nós, a luta diária para conseguir, na mesma função e trabalho de um homem, igual salário, entre outras tantas desigualdades. Por isso é que eu faço política, para estimular que mais mulheres venham para a vida pública para fazer a diferença. Por isso eu estimulo vocês, mulheres, venham fazer política, não só como candidatas aos cargos eletivos, mas também façam política no dia a dia. Usem a sua voz, usem a sua força para garantir para o Brasil e para o mundo mais justiça social. E pelo mundo afora, em cargos diretivos, existe a prática. Em países como o México, em que a formação dos escalões governamentais é feita de forma paritária, onde as nomeações de ministros e secretários é feita em igual número de homens e mulheres. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição. E siga se protegendo contra o coronavírus. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente de MS.